Como que vocês chegam à conclusão lá no comitê de vocês de, por exemplo, se você falar assim, cara, isso aqui para mim qualitativamente é bom, mas aí chegar para um outro analista, dado que você tem uma equipe aí de mais de, além de você, mais 13 pessoas na Guepardo, né? Como você chegou à conclusão nesse comitê qualitativo de, assim, essa empresa vai entrar ou não vai, e quem que, na dúvida, vai falar que, não, essa daqui vai entrar? Você tem um voto de Minerva lá se ficar na bola dividida? Interessante isso. A gente montou um comitê na Guepardo, são 2 comitês, tem um quantitativo e um qualitativo. A empresa, primeiro, ela passa no comitê qualitativo. Então, são vários questionários e com perguntas que são eliminatórias, dependendo da resposta. Então, tem um questionário que avalia o setor, tem um questionário que avalia a estratégia, a gestão, a governança, a cultura. Então, assim, liderança, são vários questionários que o analista vai respondendo perguntas e, dependendo da resposta, já elimina a empresa. Se a empresa passa em tudo, ela vai para votação para o comitê. Quando ela chega no comitê para votação, como funciona? A gente, baseado naquele livro lá, Outliers, das 10 mil horas, a gente falou assim, quem tem mais de 10 mil horas de experiência analisando empresa, vota com voto pleno. Quem tem menos, analista, recém-formado, o cara está lá há 3 anos trabalhando no mercado financeiro, ele vota com o peso dele. Então, se ele tem 5 mil horas, o voto dele vai valer meio voto, 2.500 horas, um quarto de voto, e ele vota. Todo mundo vota e aprova ou não. E aí a gente vai ver se aquela empresa passou, dependendo da votação, se ela foi aprovada. Eu tenho poder de veto. Eu consigo simplesmente vetar, eu não consigo incluir nada. Sim, eu não tenho poder de falar, vamos investir nessa empresa, todo mundo é contra e eu vou lá e empurro uma empresa goela abaixo, eu não consigo. Agora, vetar, eu consigo. Depois disso, ela vai para o comitê quantitativo. No quantitativo é para saber se está barata ou cara a empresa. Então a gente vai, bate o modelo, o analista está muito otimista, muda aqui tuas premissas, estão muito exageradas ou muito pessimista, aumenta aqui um pouquinho. Uma empresa que vai abrir loja, está abrindo pouca loja, ela vai abrir mais, ou está abrindo muita, abre menos, etc. Chegamos à conclusão que aquele é o modelo do cara, aquele vai ser o target que a gente vai seguir. Se a empresa tiver um desconto muito grande, o que a gente faz? A gente pega essas 70 empresas, divide elas em 3 tercis, então 3 terços. Então, assim, o primeiro terço são aquelas empresas investíveis que a gente quer comprar. O segundo terço são as empresas que estão em fase de maturação. E o terceiro terço são as empresas que a gente quer desinvestir. Então, que estão chegando muito próximas do target, que a gente fala, essas empresas está na hora de sair, de vender ou de procurar outra coisa melhor para comprar. Então a gente divide isso e eu fico sempre monitorando aquilo. Essas empresas já foram aprovadas, o comitê quantitativo dá o limite máximo que ele quer ter por empresa. Então ele fala, na empresa tal, eu quero ter no máximo 10%. Eu não posso passar de 10% naquela empresa. Agora, eu posso ter 5% ou 0%. Então eu também tenho um poder de veto quantitativo em cima do comitê. Eu nunca posso ultrapassar o limite que o comitê deu para aquela empresa. Agora, menor do que o do comitê eu sempre posso. Então, se o comitê quiser comprar uma empresa e eu não quiser comprar aquela empresa, achar que não é o melhor momento, ou eu achar que o modelo está errado, alguma coisa assim, eu posso segurar e não comprar. Ou se o comitê quiser empurrar 10% do fundo numa empresa e eu quiser segurar em um, vai segurar em um. E eu tenho sempre, dos dois o menor. Entre eu e o comitê, sempre vai ser o menor limite para aquela empresa. Quanto tempo vocês demoraram para construir esse modelo, né? Porque imagino que lá no começo da Guepardo vocês tinham um modelo diferente, assim. Depois de quanto tempo vocês acharam que esse aqui é o modelo que funciona melhor? Eu tinha medo. No começo da Guepardo, eu montei a Guepardo, no clube de investimentos, para diferir imposto. Então eu não montei achando... eu estava na faculdade, tinha 20 e poucos anos... Eu não imaginava que fosse virar a Guepardo. Eu imaginava que era um clube, que eu ia ficar lá comprando ação, vendendo ação, ganhando um dinheirinho, ia crescer bastante, ia ter uns amigos investindo comigo, mas não grande profissional e com o sucesso todo que teve a Guepardo. E todo esse sucesso da Guepardo, esse profissionalismo que veio, exigiu que a gente criasse regras. Então, essa regra das 14 empresas, por que surgiu? Porque a gente nunca teve mais do que 14 empresas nos primeiros 8, 9 anos de Guepardo. Então, deu certo? Ok, copia e cola, vai para frente. Então, assim, todas essas regras foram sendo inventadas lá atrás. E o comitê, por quê? Porque no passado, no início da Guepardo, não tinha comitê. Eu decidia se ia ter quantos % em cada ação, se a ação ia entrar, não ia entrar.
E a gente criou o comitê justamente para proteger o fundo, eu me proteger de mim mesmo com o comitê, se o comitê estiver enxergando alguma coisa que eu não estou, e eu proteger os investidores e o meu dinheiro que está investido no fundo do comitê. Amanhã o comitê deu a louca, quis aprovar uma empresa lá dentro do comitê, eu não quero, eu vou barrar. Então acho que duas cabeças pensando, quer dizer, vamos dizer, eu de um lado, o comitê do outro, um barrando o outro, um vetando o outro, eles têm poder de veto sobre mim e eu tenho poder de veto sobre eles. Eu acho que isso ajuda demais, porque se um tiver errado, o outro puxa o freio e consegue ajudar. Então isso é uma das coisas que ajudou muito a gente a reduzir o número de erros dentro do fundo, né? Você ter duas pessoas, eu tenho um sparring, vamos dizer assim. Eu consigo ter alguém dividindo comigo a responsabilidade e me ajudando a não errar. Então amanhã se errar alguma posição no fundo é porque eu errei e porque o comitê também errou. Quer dizer, todo mundo fez besteira. É legal essa história porque as pessoas que às vezes investem em fundos, né, não fazem ideia de que existe, né, todo vamos dizer, algumas regras dentro da própria gestora e os gestores ao longo do tempo passam a valorizar muito mais evitar grandes erros do que dar grandes porradas e acertos, né? E às vezes fica muito na figura do gestor, né, mas tem uma importância muito grande de quem tá lá na equipe no dia a dia e há quanto tempo essas pessoas estão trabalhando junto, né? Você falou, a gente estava falando aqui um pouco antes, né? O pessoal que está mais tempo lá com você tá mais de 14 anos, né? 16 anos um dos sócios, né? Então... mais de 16 já, o mais antigo. Mais 16 anos. Isso faz muita diferença, né, ao longo do tempo, né? Essa troca. E às vezes é difícil, né? Porque imagino que deve dar uns arranca-rabo de vez em quando, não dá, né? Putz, dá cada quebra-quebra lá dentro. Mas é bom. Eu falo, tudo isso é para defender o cliente, o cotista. Então, quando dá quebra-pau, eu falo para eles, a gente está lutando pelos nossos clientes. Sim. A gente tem um dever fiduciário grande com relação aos nossos cotistas. No final, eles confiaram na gente, o dinheiro para digerir junto com o nosso dinheiro. Sim. Nosso dinheiro está dentro do fundo. Todo o meu time, todos os meus sócios têm a maior parte do patrimônio investido dentro do fundo. Tem sócio meu que não tem nem casa própria, é tudo dentro do fundo. Então, assim, os caras põem tudo dentro do fundo. Ninguém pode ter ação na física, ninguém pode operação, ninguém pode investir em outro fundo de ação que não seja Guepardo. Então, assim, todo o dinheiro do cara pode só ter renda fixa ou comprar imóvel, apartamento, senão tem que estar lá na Guepardo. E os caras têm a grana lá, estão com o skin in the game total, alinhamento total comigo e defendendo, porque no final eles defendem o deles. Então no final todo mundo conhece tudo. Não tem aquele negócio de P&L, o analista tal quer comprar a empresa tal e o analista tal não quer. Não existe isso, não tem book. Lá é tudo de todo mundo. Então tem que chegar no consenso. Um analista, para botar um papel dentro do fundo, ele tem que convencer todo mundo, todos os analistas, todo o comitê e me convencer. Senão não vai entrar aquele papel dentro do fundo. Então não tem dinheiro, esse analista tem 100 milhões de reais para investir, aquele tem 200, aquele tem não sei o que. Isso não existe lá. Lá é tudo de todo mundo. Então se você perguntar sobre qualquer empresa, dessas 70 empresas que a gente analisa e acompanha, para qualquer analista, qualquer membro do comitê, o cara conhece a empresa como se ele fosse o analista da empresa. Então sempre tem um responsável pela empresa para responder os questionários, para acompanhar as informações, o dia a dia, atualizar o modelo, mas todos conhecem. Todos visitam a empresa, todos conversam com diretores, CEO, todos têm a mesma responsabilidade, sabem os números, sabem a planilha, já olharam o modelo, já checaram. Então, quando erra, não é o analista que erra, é todo mundo que erra. Quando tem um erro lá, é um erro bombástico, assim, a porrada em todo mundo. Assim, Guepardo errou, não é o fulano errou. Todo mundo remando junto e todo mundo perde dinheiro junto, né? Exato. Todo mundo abraçado. Ganha e perde dinheiro junto, né? No caso aqui, ganha muito mais do que perde, né? Dado o histórico de vocês.